Sonho em ser atriz e dubladora. Tem algum conselho ou dica pra mim? Eu achei essa pergunta muito interessante e decidi transformar em vídeo. Então, já pra tirar da frente que eu não sou ator há muito tempo, eu não trabalho com atuação há muito tempo, mas eu atuo há bastante tempo. Arthur, como assim? Então, quando eu era pequeno, tipo, pequeno até os 10 anos ali, eu sempre quis ser paleontólogo e tinha vergonha de aparecer em câmera, não gostava. Depois eu comecei a perceber que, cara, eu acho que eu me daria bem nisso aqui. Eu acho que eu gosto de fazer isso. E aí nisso eu comecei a descobrir alguns jogos que eu gostava, comecei a dublar algumas cenas de jogos, comecei a dublar alguns quadrinhos, alguns eu até postei no YouTube, alguns eu chamei até meu pai, minha mãe, meus amigos pra dublar junto comigo. Então eu percebi que eu comecei a gostar bastante disso. Eu era adolescente na época e aí eu fiz um curso de como começar na dublagem, que era gerido inclusive pela Mabel César, dubladora da Jessie e muitas outras personagens aí. Então, eu fiz isso, foi bem legal. É um curso básico, né, pra quem quer conhecer o mundo da dublagem, os termos, tu conhece algumas técnicas, mas já foi uma coisa que abriu assim minha cabeça. Eu falei, cara, imagina trabalhar fazendo isso, claro. Tem aquele pessoal que fala, trabalhe com o que gostas e não trabalharás um dia sequer. Que isso pra mim não existe, tá? Mesmo que tu trabalhe com o que tu gosta, dá trabalho. Por isso que é chamado de trabalho. Mas, claro, é muito divertido fazer esse tipo de coisa. Então eu sempre fiz por minha conta. Tanto que o meu negócio sempre foi pra atuação, mas como eu não via oportunidades para colocar isso em prática, eu acabava montando meus próprios projetos. Então nisso nasceu a ideia do Undertale musical em português, que ainda eu quero fazer acontecer. Teve os quadrinhos que nem eu falei que eu dublava. E tudo isso para eu conseguir atuar em algum lugar. Então, tipo, ao longo desse tempo, desse período, eu levava como hobby e eu comecei a fazer alguns cursos, exatamente para fazer os meus projetos pessoais serem de melhor qualidade, eu poder entregar o melhor material. Só que acontece que eu nem vi, como eu levava como hobby, não era uma coisa maçante, sabe? Eu ia estudando, via uma coisa aqui e outra, comecei a estudar um pouquinho mais aprofundado, mas era tudo por diversão. Então, agora, esse ano, eu fiz um teste para fazer parte da minissérie lá do Grupo Mosato. Eles me chamaram, falaram assim, gostamos, a gente te quer na série. Tu pode participar? Eu falei, com certeza. Então eu entrei no grupo da agência e estou sendo agenciado pelo Grupo Mosato agora, o que ajuda bastante porque eles te indicam trabalhos, né? Então, eu fiz a novela do Paulo Apóstolo, que tá lá na Univer Vídeo, que foi produzida pela Seriela Produções e pela Record. Cara, foi uma experiência mágica. Eles falaram lá no grupo, a gente precisa de pessoas com esse perfil para participar dessa série. Porque dessa novela, né, no caso. Porque é uma novela de época, precisa estar com o cabelo um pouquinho mais compridinho. Um tempo atrás eu tava, não podia fazer a barba, não podia fazer a barba de jeito nenhum, tinha que deixar crescer naturalmente. Então eles acabaram me chamando. Eu fui lá pra Torres. Eu moro no Rio Grande do Sul, então não foi tão longe assim. Fiquei 3 dias lá, 4, por aí. E cara, tu tá no meio de onde faz os negócios de TV, é muito legal. Então, é isso. Basicamente, foi ali que eu falei, cara, realmente dá pra fazer isso e ganhar dinheiro fazendo uma coisa que tu gosta. Claro que tem todo o custo da viagem e tudo isso, então ainda o custo não tá, por exemplo, eu não poderia trabalhar só com isso no momento. Não é uma coisa que tu tem que ficar indo atrás, né? Tu tem que arranjar os teus trabalhos. Então, ainda não é uma coisa muito certa, tá aparecendo uma oportunidade aqui e outra ali, estão começando a ficar mais frequentes, mas se eu pudesse dar uma dica, faça testes, vira e mexe, tu acha aí na internet. Eu não sei se tu mora num grande centro, se tu mora numa cidade mais movimentada pra esse lado da arte, tu vai ter mais oportunidades. Eu vivo aqui no meio do nada, né? Mas eu fiz esse teste pela internet e deu certo. Então faça testes, entre em contato com agências, entre em contato com
agências de publicidade, de propaganda, que daqui a pouco eles precisam de um perfil parecido com o teu para fazer uma propaganda, daí eles lembram de ti. Tente crescer as redes sociais também, porque quem não é visto não é lembrado. Então eu tô fazendo isso agora, eu tô tentando crescer minhas redes sociais. Então eu tô começando a ser cada vez mais reconhecido. E isso é muito legal, cara. Então, se eu pudesse resumir, seriam essas dicas. Resumir, tem 5 minutos de vídeo. Mas é isso, cresça teu perfil, entre em contato com agências e empresas de publicidade, faça testes. E é isso. E aí, claro, tente cada vez mais melhorar, porque isso é uma coisa que nunca para. A gente está sempre aprendendo coisas novas, a gente está sempre se atualizando, sempre se aprimorando. Então não esquece. Não esquece de estudar, porque por mais que seja uma coisa divertida, se tu quer levar isso como carreira, tu tem que ser bom naquilo que tu faz. Então eu não sou o melhor ator, eu tô começando agora e eu tô aprendendo no caminho e tô mostrando pra vocês mais ou menos como é que é. Mas é isso. É uma experiência bem legal. E eu indico, se vocês têm esse negócio da arte, essa parte artística no sangue, foquem nisso também. Eu sei que é difícil, né? Porque na vida acontecem muitas coisas, mas não deixem isso tão de lado, porque eu tô voltando a me encontrar na arte e tá sendo uma experiência maravilhosa.